Amém. Pode se aceitar? Na verdade, isso aqui é a realização de um sonho que meu sonho sempre foi pegar essa palavra aqui. Muitas vezes eu via até jovens sendo usados e eu falava para Deus, eu quero, nem que seja como se fosse um grão de mostarda, mas eu quero ser usado, nem que seja como um grão de areia, nem que eu chegue pelo menos nos pés daquele jovem ali, mas eu quero ser usado, Senhor. Que o Senhor possa fazer a obra, coloque palavras em minha boca. E eu realmente fiz prova de Deus, irmãos, porque pegar essa palavra aqui, tudo que eu faço para Deus, eu procuro dar o meu melhor. Isso aqui é a realização de uma promessa. Glória a Deus. Que Deus fez em minha vida. E eu creio que eu estou um poço em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos que nós procurarem que com a minha primeira pregação, meia-noite eu já vou estar dormindo, porque eu vou dar nossa segunda, tá bom? Porque eu estou nervoso. Eita, Deus. Água, me ajuda e faz um fundo aí para mim. O livro de Daniel, capítulo 3. Pode tirar a mente também. Versículo 16 e 17. Que diz assim a palavra de Deus: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Daniel 3:17, agora o versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus irmãos, podem se sentar? Uma passagem bastante conhecida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E essa história começa quando o rei Nabucodonosor ele vem para Jerusalém e sitia a cidade de Jerusalém, e ele fala para o seu servente, que é o chefe dos eunucos, para ele preparar 4 jovens, no qual esses 4 jovens iriam ali para a Babilônia para aprender as suas leis, para aprender a língua dos caldeus e para aprender toda a sua teoria, suas teorias, suas práticas. E nesses 4 jovens foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, no qual esses jovens foram mudados seus nomes. Daniel ficou como Beltazar, Ananias, Misael e Azarias ficou como Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei também deu ordem para o seu servo, o seu chefe dos eunucos, para dar um recado para esses jovens, no qual eles deveriam durante 3 anos se alimentar do vinho que era do rei, e da toda a comida que ali era do palácio que o rei determinou para que eles comessem durante 3 anos. E durante esses 3 anos que passassem, eles iriam se apresentar ao rei, e ali o rei iria fazer algumas perguntas para ele, e se eles passassem, eles iriam continuar ali. E ali o chefe dos eunucos deu esse recado para esses jovens, e Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram que eles não queriam comer esse manjar do rei, nem mesmo o vinho que o rei nos deu do seu palácio para eles comerem durante esses 3 anos. E o chefe do eunuco falou: pelo amor de Deus, se vocês não comerem isso, vocês vão ficar anêmicos. Se vocês vão comer o quê, pelo amor de Deus? Daniel falou: iremos comer apenas legumes e um copo de água, é o suficiente para nós. Nos dê apenas isso. Mas o chefe dos eunucos falou: mas como? Se vocês comerem só isso, vocês vão ficar desnutridos, vão ficar magros.
o rei, como ver vocês, perigoso ele até cortar a minha cabeça, pois ele não vai admitir, pois ele tirou até mesmo dos seus mantimentos para dar para vocês, e vocês fazem isso. Mas Daniel falou, apenas faça isso, vamos fazer um teste, nos dê 10 dias, porque a gente come salada, somente salada e água, e nesses 10 dias, qualquer um dos outros jovens que estão comendo os manjares do rei, se estiverem melhores que a gente, aí o Senhor pode nos dar esses manjares, a gente não se importa. Então, passaram-se ali 10 dias, e quando aquele chefe dos eunucos veio de encontro àqueles jovens, eles estavam mais fortes do que aqueles jovens que estavam comendo o manjar do rei. Então, o que eu entendo com essa parte da palavra é que, quando Deus nos dá um entendimento, quando Deus nos dá a porção de Deus, quando estamos buscando a Deus, não precisamos de alimento, apenas a água, apenas a salada não importa. Quando Deus nos dá a palavra de Deus, quando nós temos o entendimento, nada nos impede de resolver a nossa vitória. Aqui com isso o tempo foi passando e o rei chamou aqueles jovens foi passando um tempo, eles foram ganhando entendimento, foram entendendo aquelas leis dos eunucos, passaram-se os 3 anos e o rei os chamou, né, para conversar com eles, fazer algumas perguntas. E esses jovens foram de encontro ao rei, o rei fez as perguntas para eles, mas Deus já tinha dado o conhecimento para aqueles jovens, mas Daniel, ele tinha um dom a mais que Deus deu a ele, pois Daniel sabia ler, distinguir e sonhos, e distinguir também visões. Daniel sabia, tanto que o rei teve uma visão, o rei teve um sonho, no qual o rei não entendia esse sonho. Daniel revelou esse sonho ao rei, e o rei ali ficou maravilhado com aquele sonho, e deu a Daniel o governo de suas províncias. E Daniel e aqueles jovens foram abençoados cada vez mais, continuaram ali no reino de Nabucodonosor, aqueles jovens sendo abençoados. E o tempo foi passando, e Daniel, conversando com o rei, Daniel pede para que o rei dê alguns negócios de suas províncias para Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim foi gerando uma inveja sobre aqueles caldeus, aqueles outros jovens, a qual estavam se passando. E o rei Nabucodonosor, com o tempo, ele resolveu fazer uma estátua de ouro. E durante aquela estátua de ouro, ele juntou todos os seus soldados, os presidentes, os prefeitos, governadores da época, para verem aquela estátua. E um de seus servos falou em alta voz para todos, que se no som da trombeta, quando o som da trombeta tocar, que aquele que não se curvasse perante aquela estátua, essa pessoa seria morta, seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Aquele decreto ali, todos naquela época sabiam, tocou a trombeta, não importa onde essa pessoa estivesse, essa pessoa teria que dobrar seus joelhos e adorar aquela estátua. Não importa se estivesse longe, se estivesse perto, onde ele estivesse, ele teria que adorar aquela estátua. E ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles estavam, quando eles ouviam o som da trombeta, eles não se curvavam. E aquilo foi gerando um ódio para esses caras. O rei já deu tanta honra para eles. Eles têm tudo, eles têm o domínio das províncias, eles são muito abençoados aqui, são valorizados o seu serviço. E quando a buzina toca, que é o momento deles adorarem e agradecerem o rei Nabucodonosor, eles não se prostram. E aí juntaram-se os caldeus e foram falar com o rei Nabucodonosor. Eles chegaram ao rei todo-poderoso Nabucodonosor. Tem três jovens hebreus, ao qual, quando toca o som de sua buzina, eles não prostram perante a sua estátua, que o Senhor fez, estátua de ouro. Naquele momento, o rei Nabucodonosor manda chamar aqueles 3 rapazes e fala:
Quem tamanha ousadia desses jovens? Como que eles não se prostram? Um rei ditador, tudo para ele era tudo certinho, ninguém desobedecia, senão eles não tinham piedade para matar. Um rei, um ditador. Quando aqueles jovens vieram de contra o rei fala: que história é essa que vocês não se prostram diante do meu rei? Eu vou lançar vocês na fornalha de fogo e quero ver quem que vai livrar vocês. Naquele momento eles olham para o rei e falam: eu não preciso nem te responder, mas eu vou te falar só uma coisa: o meu Deus vai me livrar. Nesse momento não importa a situação que vocês estão passando, não importa o momento, não importa se é o seu casamento que está passando por uma aprovação, basta você crer em Deus, Deus pode livrar. Se você crer, não importa o problema conjugal na sua família, algumas pessoas que você acha que são seus amigos, mas na verdade te viram as costas, venham te apedrejar, que você pode até chegar a ter medo desse jogo, mas Deus vai te livrar. Deus é contigo, não importa a situação que você passe, Ele nunca vai te abandonar. Naquele momento eles olham para o rei e falam: meu Deus vai me livrar. Naquele momento a Bíblia diz que a fisionomia do rei Nabucodonosor muda. Ele fica muito bravo, fica exaltado. Falei: como esses jovens, esses meninos, moleques, venham aqui diante da minha presença e me desafiam assim desse jeito? Irmãos, imaginem um ditador, um homem de alta periculosidade na guerra, sitiou vários países e passando por essa situação, sendo praticamente humilhado por aqueles jovens, ele se irou naquele momento. Falou para os seus soldados aumentarem o fogo daquela fornalha 7 vezes mais para lançar aqueles jovens. Naquele momento, mande 2 soldados amordaçá-los e jogá-los ali dentro daquela fornalha. Quando aqueles soldados amordaçam que vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando eles jogam de tão quente que o fogo estava, o fogo mata aqueles soldados. E naquele momento, o outro soldado do rei olha para ele e fala: Senhor, mas nós lançamos 3 jovens na fornalha de fogo ardente. E o rei falou: sim, a gente lançou 3 jovens, por quê? Ele falou: porque eu estou vendo 4 pessoas lá dentro, e o 4 tem o semblante do Filho de Deus. Aí o rei falou: mas que coisa, como eu aqueci a fornalha 7 vezes mais. Tanto que os meus soldados, quando pegaram esses jovens, só de jogar eles, não chegaram tão perto, já foram mortos pelo fogo, pelo calor. Como que esses jovens estão vivos? Quando ele chega perto da fornalha, que vê aquele 4º homem brilhando, aleluia, ele se dobra os seus joelhos no chão e chega em prantos e fala: realmente esse Deus é maravilhoso. Ele teve que reconhecer que Deus era na vida daqueles rapazes. Não importa, os pregadores falam que Glória a Deus. quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, Deus já estava ali na fornalha. Mas na verdade, Deus nunca abandonou aqueles jovens, Deus sempre esteve com eles. Não importa a situação, não importa onde você esteja, Deus está com você. Naquele momento, onde você, no seu trabalho, que nem a irmãzinha, quando ela sai muito cedo de casa, mas Deus está com ela, por isso que Ele guarda, por isso que Ele restaura. Não importa a situação que você esteja passando. Ah, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque senão alguém vai me matar, alguém não. Deus está com você, Ele nunca te abandona. Não importa a situação que você passa. Aí aqueles jovens, o rei teve que reconhecer, o seu inimigo também vai ter que reconhecer a sua vez, vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida, aleluia. Não importa a situação, não importa os momentos, Deus Ele é na sua vida, irmão. Se você crê, levanta as mãos para o céu assim e adora o nome do Senhor. Você é digno de receber toda a honra e toda a glória. Essa é a história. Realmente, quando eu meditei nessa história, eu vi que Deus, Ele é o Deus do impossível. Esse rei, ele teve que reconhecer que Deus é maior que tudo. Não importa, o homem pode ter riquezas, o homem pode ter fama, mas se ele não tem Deus, uma hora ele vai ter que reconhecer. Porque não tem como ele continuar naquela vida de fornicação, aquela vida de bagunça. Muitas vezes, quando jovem, muitas vezes pensei em sair da presença do Senhor, por ver muitos jovens aí em baladinhas,
em fornicação e coisa e tal, é garotinha pra lá, garotinha pra cá. Muitas vezes eu até reneguei que eu era evangélico quando eu era jovem, até reneguei, muitas vezes. Mas chegou uma hora que não dá mais. Não dá para você viver numa vida de engano, não dá para você viver num ministério de engano. Ou você é crente ou você não é crente. Se você é crente, você vai adorar. Se você não é crente, você não vai conseguir levar uma vida de mentira, uma vida, eu sou crente aqui, mas lá fora eu vou pegar umas menininhas que não sei o que, não tem isso não. Ou você é crente ou você não é. Você tem que adorar o Senhor em todos os momentos, todas as circunstâncias da sua vida. Essa mensagem me trouxe isso, me trouxe essa recordação sobre a minha vida. Muitas vezes, irmãos, eu pensei em largar essa igreja aqui, mas realmente eu reconheci que Deus, Ele tem que fazer uma boa obra, e Deus, Ele é em nossas vidas. Se a gente não reconhecer que a gente não é isso aqui, ó, a gente somos pequenos, mas nosso Deus é grande, então Ele intercede por nós. Basta a gente ficar de joelhos dobrados, sempre buscando e adorando o nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu perdoe as falhas, irmão, porque realmente eu estou muito nervoso. Mas que os irmãos possam orar por mim, né? Glória a Deus! O Senhor venha dar cada vez mais solução para nossas vidas, amém? Louvado pelo Senhor. Jesus era maravilhoso. Sabemos que Jesus ele quer trabalhar de uma maneira especial em nossas vidas.